Bom, pessoal, dando sequência então aos conteúdos desse capítulo, tá? Vamos entrar agora no próximo tópico, que é o tópico momento linear e o centro de massa, tá? Então vamos começar a trabalhar com um pouco mais de detalhe com a definição de centro de massa e as consequências dessa definição, tá? E, na verdade, nós vamos ver também a utilidade do conceito de centro de massa, né, da definição de posição do centro de massa de um sistema de partículas para o estudo do movimento dos corpos. Tá? Então, antes da gente passar propriamente aqui para o conteúdo, vamos definir uma nova grandeza aí da dinâmica, que é o chamado momento linear ou quantidade de movimento de uma partícula. Tá? Então, isso aqui é uma definição. Eu vou inventar uma grandeza que vai me ajudar a estudar a translação dos corpos no espaço. Tá? Então, digamos que você tem uma partícula de massa m que está em um determinado instante viajando pelo espaço com velocidade v. Tá? Então, o que a gente chama de momento linear ou quantidade de movimento, tanto faz, tá? Usar uma definição ou outra. Às vezes eu uso essa, às vezes eu utilizo essa, mas as duas definições representam a mesma coisa. Tá? O momento linear ou quantidade de movimento associada a essa partícula, a gente representa pela letra P, tá? E alguns livros usam Q, né? O Q de quantidade de movimento, mas é mais usual a gente representar essa grandeza por P, tá? É uma grandeza vetorial que é simplesmente o produto da massa da partícula com o vetor velocidade dela. Em unidades, né? Unidade de quantidade de movimento ou momento linear, tanto faz, é quilograma vezes metro por segundo, né? Quilograma metro por segundo. Então você vê que é uma grandeza vetorial que depende da inércia do corpo e depende da velocidade dele. Né? Então, na verdade, o momento linear é uma grandeza associada à translação de uma partícula de massa m no espaço. Tá? Eu vou utilizar isso agora na sequência do nosso raciocínio, tá? Desse capítulo. Então vamos voltar, dado isso aqui, né? Feito isso, dada essa definição, vamos voltar na definição de centro de massa de um conjunto de partículas, tá? De uma coleção de partículas, beleza? Então, digamos que eu tenho um corpo qualquer no espaço, formado por um conjunto de partículas, tá? Isso aqui poderia ser, por exemplo, um gás confinado num recipiente de laboratório, ou mesmo um corpo, né, que pode estar viajando aí pelo espaço, tanto rotacionando quanto transladando, ou as duas coisas, tá? Transladando e ao mesmo tempo rotacionando. Então, o fato é, eu tenho uma coleção de partículas que está se movimentando no espaço, tá? Então, você tem cada uma das partículas que formam esse corpo, tem lá uma certa velocidade. Então, a velocidade da partícula 1, da partícula 2, da partícula 3, da partícula 4 e por aí vai. Tá? O que é o centro de massa dessa coleção de partículas, ou a posição do centro de massa daquela coleção de partículas ali? Posição do centro de massa é a média ponderada das posições de cada partícula. Né? Então, você tem somatório da massa de cada partícula vezes o vetor posição de cada uma delas sobre a massa total. Tá? Então vamos trabalhar um pouco com essa definição a partir de agora. Tá? Vamos pegar essa equação e derivar do lado esquerdo e do lado direito em relação ao tempo. Tá? Então eu vou fazer dr dt do lado esquerdo. Então dr do centro de massa, dt é derivada desse vetor aqui no tempo. Ué, o que é a derivada do vetor posição? Derivada do vetor posição é a velocidade. Né? Então, dr do centro de massa, dt, é a velocidade, num determinado instante, do centro de massa. Tá? Então, isso é a derivada aqui do lado esquerdo. Vamos derivar o lado direito agora. A massa total do sistema se conserva, tá? Então, eu tenho aqui 1 sobre m, a massa de cada partícula é constante, estou assumindo isso, vezes a derivada desse somatório aqui. Ó. Olha só, gente, aqui eu tenho M1R1 mais M2R2 mais M3R3 mais várias parcelas, né? MNRN. O que é a derivada de uma soma? A derivada de um somatório, quando eu derivo um conjunto de parcelas, eu tenho que pegar cada parcela e derivar, certo? Então, isso aqui, ó, eu vou ter no numerador, o que eu tenho? Eu tenho M1R1 mais M2R2 até várias coisas, né? Até MNRN. Isso tudo dividido
pela massa total. Né? Eu quero agora fazer a derivada, aqui o 1 sobre m é constante, já pus do lado de fora, e eu quero derivar a soma. A derivada da soma é a soma das derivadas, né? Que eu vou derivar cada parcela. Então a derivada desse somatório é o somatório das derivadas. Então eu vou pegar cada parcela aqui e fazer m1 dr1 dt, que é a velocidade da partícula 1, mais m2 dr2 dt, que é a velocidade da partícula 2, mais várias coisas, mn vezes drm dt, que é a velocidade da partícula n. Então eu vou ter um somatório de massa da partícula vezes a velocidade dela. Tá legal? Então eu vou ter um somatório de mi VI. Tá? Então olha só que coisa curiosa, gente. Faz o seguinte, vamos pegar essa equação aqui, ó, essa aqui que eu acabei de obter, né? Vamos pegar a massa total do sistema e passar para cá multiplicando. Então eu vou ter que a massa total vezes a velocidade do centro de massa do sistema é igual ao somatório de mi VI. Ué, mas o que é mi VI? Eu acabei de definir aqui, ó. O P da iésima partícula, né? mi VI, ó, mi VI é o PI, é a quantidade de movimento da partícula I, certo? Então eu vou ter um somatório de P1 mais P2 mais P3, ou seja, a soma das quantidades de movimento de cada uma das partículas que compõem o meu sistema de partículas, né? Então olha só que coisa interessante, né? Olha o que eu obtive aqui, ó. Passando o N para cá multiplicando, o que eu acabei de descobrir? Massa total vezes a velocidade do centro de massa do sistema, isso aqui é o quê? Quantidade de movimento associada ao centro de massa do sistema. Então, o P do centro de massa é igual ao somatório dos PIs, que é P1 mais P2 mais P3 mais P4 até Pn. Então, olha só, gente, a quantidade de movimento total do meu sistema é igual à quantidade de movimento do centro de massa. Então, olha só, quantidade de movimento total, o somatório vetorial das quantidades de movimento de todas as partículas que formam aquele sistema de partículas é igual à quantidade de movimento do centro de massa. Então, no fundo, o que eu estou fazendo? Se eu estou interessado apenas em estudar a translação do meu sistema, o que essa equação está me dizendo? Eu posso substituir todo esse corpo, todo esse conjunto de partículas, por uma única partícula de massa m, localizada no centro de massa, multiplicado pela velocidade do centro de massa. Então, a quantidade de movimento total é igual a isso aqui. Ou seja, em termos de translação, todo esse corpo ele se comporta como se fosse uma única partícula de massa m total, né, localizada no centro de massa do corpo. Então, na verdade, é isso que a gente estava fazendo o tempo todo, desde lá da cinemática e passando pelas leis de Newton e pelo capítulo lá de trabalho e energia. Como eu não estava interessado na forma geométrica do corpo, eu substituía todo o corpo por uma única partícula com massa igual à massa do corpo, certo? Então, na verdade, o que eu estava fazendo era justamente isso. Eu estava substituindo toda a coleção de partículas por uma única partícula de massa m localizada no centro de massa, por causa dessa propriedade, né? O sistema global se comporta como se fosse uma única partícula localizada no centro de massa. Então, se estou substituindo um corpo qualquer, pode ter uma forma geométrica complicada lá qualquer, estou substituindo o movimento dele pelo movimento do centro de massa, o movimento de uma única partícula, e que é mais fácil de escrever. Tá legal? Então, essa é uma... Você vê que isso aqui veio da definição de centro de massa, né? Então, é simplesmente uma manipulação que é a consequência da definição. Né? E mais do que isso, né, vamos dar um passo além nesse tratamento nosso. Vamos fazer o seguinte, para eu chegar nesse resultado, eu derivei uma vez, né, em relação ao tempo. Vamos pegar essa mesma equação aqui agora, mais exatamente essa aqui, e vamos derivar mais uma vez em relação ao tempo. Tá? Então aí eu tenho o seguinte, dr dt é a velocidade do centro de massa. Vamos derivar isso aqui agora, vamos derivar essa equação aqui, ó, em relação ao tempo, mais uma vez. Ué, eu vou ter que dv dt do centro de massa, está aqui do lado esquerdo, ó, dv dt do centro de massa, mas o que é dv dt do centro de massa? Não é a aceleração do centro de massa? A aceleração é derivada da velocidade. Então a derivada do lado esquerdo aqui da equação
vai me dar a aceleração do centro de massa. Tá? Isso é o lado esquerdo. Do lado direito, eu vou ter 1 sobre massa, né, está colocado aqui, e aí, de novo, eu vou entrar com a derivada aqui nessas parcelas, né, porque aqui eu tenho M1V1 mais M2V2 mais M3V3, várias parcelas. Né? Eu vou pegar a derivada de cada parcela. Então, a derivada da soma é a soma das derivadas. Né? Então, eu vou ter o somatório das derivadas de cada parcela. Então, a derivada de MI, VI, o MI eu encosto, está lá. O que é dVi, dt? Vou derivar a velocidade de cada partícula no tempo. Derivada dVi, dt é a aceleração da partícula. Certo? Então, eu acabei de achar que a aceleração do centro de massa é 1 sobre massa total, somatório de massa de cada partícula, vezes a aceleração de cada partícula. Tá? Dando mais um passo, pega aqui ó, a massa total e passa para cá multiplicando. Então eu vou ter que a massa total do sistema vezes a aceleração do centro de massa é igual M1 vezes A1 mais M2 vezes A2 mais M3 vezes A3, várias parcelas. Até o M vezes a aceleração da enésima partícula. Olha gente, o que é isso aqui? Massa vezes a aceleração de cada partícula. Lembrando a segunda lei de Newton. O que é massa vezes a aceleração? Não é a força total que está atuando em cada partícula do meu sistema? Então, olha só. Cada uma dessas partículas pode estar submetida a várias forças. Se eu pego a força total, ou seja, a resultante de forças em cada partícula, essa força resultante é o quê? Massa da partícula vezes a aceleração da partícula, certo? Então, no final, o que essa equação está me dizendo? Que a massa total do sistema vezes a aceleração do centro de massa é igual ao somatório das forças resultantes, somatório da força resultante em cada uma das partículas. Ou seja, isso aqui, ó, esse somatório, força resultante na partícula 1, mais força resultante na partícula 2, mais força resultante na partícula 3, várias coisas até força resultante na partícula M. O que aquilo está dizendo, gente? Que a massa total do sistema vezes a aceleração do centro de massa é igual a resultante de forças sobre o sistema. Ou seja, se eu pego todas as forças que atuam no meu sistema e somo, o resultado disso é a massa vezes a aceleração do centro de massa. O que essa equação está me dizendo? Que a força total atuando no conjunto é igual a MA do centro de massa, ou seja, eu estou substituindo, de novo, todo o conjunto de forças, eu estou substituindo, na verdade, todo o conjunto de partículas por uma única partícula localizada no centro de massa e aplicando a segunda lei de Newton para o centro de massa. Tá? Então, de novo, é isso que a gente estava fazendo o tempo todo nos capítulos anteriores. Eu tenho várias forças atuando em cada uma dessas partículas, mas o somatório de todas essas forças é igual à segunda lei de Newton aplicada para o centro de massa. Então, eu estou fazendo isso, substituindo o corpo inteiro por uma única partícula de massa M localizada no centro de massa daquele sistema. Ok? Então, de novo, se eu estou interessado no estudo da translação de um corpo, eu posso esquecer o formato geométrico dele. Eu posso pegar apenas o centro de massa, somar todas as forças que estão atuando no corpo e pegar esse somatório e igualar com massa vezes aceleração. Esquece a forma geométrica do corpo e considera só o movimento do centro de massa. Isso se eu estiver interessado no estudo apenas da translação do objeto. Okay? Por mais complicado que ele seja, eu posso fazer essa simplificação. Resumir todo o corpo a uma única partícula localizada no centro. Legal? Então tá, gente. Dada essa propriedade, né, que o centro de massa consegue substituir todo o corpo, né, para eu ser capaz de descrever mais facilmente a translação de um corpo, feito isso, eu quero trabalhar com um pouco mais de detalhe agora nesse somatório aqui. Ó, tá? Eu quero dar uma ajeitada naquele somatório e chegar em algumas consequências que são importantes para a gente. Tá?
Vamos trabalhar então, vamos dar uma sacada nesse conjunto de forças aqui naquele somatório. Vamos simplificar aquela expressão, tá? Olha só, gente. Aqui eu tenho desenhado o mesmo corpo, tá? Um corpo com uma forma geométrica qualquer, que está transladando no espaço. Pode estar rotacionando também, tá? Aí eu vou pegar duas partículas, um par de partículas qualquer, lá daquele corpo, tá bom? Então eu peguei aqui uma partícula I, de massa MI, e uma partícula J, de massa MJ, tá? Olha só, gente, vamos analisar aqui algumas coisas. Vamos tentar identificar quais as forças que atuam nessa partícula I e nessa partícula J, tá? Porque é justamente isso que entra no somatório aqui da segunda lei de Newton aplicada para o centro de massa, que é o que eu quero trabalhar agora. Olha só, gente, em cada uma dessas partículas aqui, e nas outras também, eu tenho tanto forças internas ao sistema, quanto forças externas. O que eu chamo de forças internas? São forças atuando entre as partículas que compõem aquele sistema. Por exemplo, partícula I, partícula J. Isso aqui é um corpo sólido. Essa força aqui, ó, FJI, é a força que a partícula J exerce na partícula I. Esse F e J é a força que a partícula I exerce na partícula J. Essas forças, por exemplo, podem ser as forças moleculares, né, que mantêm o sólido, ou forças interatômicas, né, que mantêm esse corpo no estado sólido. Tá? Então, você tem forças internas ao sistema, ou seja, forças entre as partículas que formam aquele sistema, e você tem forças externas, ou seja, forças que são feitas por agentes externos ao corpo. Por exemplo, a força peso. A força peso é feita pela Terra, é um agente externo. Né? Então você tem aqui uma força externa, MI vezes G, que é o peso, né? E MJ vezes G. E as forças internas. Reparem que as forças internas, essas aqui, elas formam par de ação e reação. Claro, né? Se essa partícula faz uma força nessa, que eu estou chamando de F e J, essa partícula exerce uma força na primeira, que eu estou chamando de FJI. As duas têm a mesma direção, têm a mesma intensidade, só que direções contrárias. Né? Então, FJI é igualzinho o FIJ, só com sinal trocado. Tá? E MJ e MJI são as forças externas, no caso ali, força peso. Tá legal? Então, gente, olha só. Quando eu pegar nesse somatório aqui, ó, esse somatório que envolve muitas partículas, né, e muitas forças, o que vai rolar? Quando eu somar, esse somatório ele envolve tanto as forças internas quanto as forças externas. Mas olha só, as forças internas, elas não formam par de ação e reação. Então, quando eu for somar todo mundo aqui, ó, eu vou ter MIG somado com MJG, mas eu vou ter também essa força somada com essa, nesse somatório. O que vai acontecer quando eu somar esse cara com esse cara? Se essa força aqui vale 5 newtons, essa outra aqui vale menos 5 newtons. Então, quando eu somar 5 com menos 5, vai dar zero. O que eu estou dizendo com isso? Nesse somatório aqui, ó, esse somatório ele envolve forças internas e forças externas. Mas no somatório, as forças internas, elas vão se cancelar, porque elas formam parte de ação e reação. Tá? Aí vocês podem falar assim para mim, professor, mas aí você está se contradizendo, porque lá, né, lá no capítulo de Leis de Newton, você falava assim, que pares de ação e reação nunca se cancelam, porque eles atuam em corpos diferentes. Eu falei e continuo falando, realmente, você vê, essa força aqui, ó, atua na partícula I, essa força atua na partícula J. Se eu estiver analisando apenas as forças que atuam nesse cara e as forças que atuam nesse cara, não faz o menor sentido somar as duas, somar essa com essa, porque atuam em corpos diferentes. Mas não é isso que eu estou fazendo aqui. Ó. Aqui, como eu estou trabalhando com o centro de massa de um sistema de partículas, esse somatório envolve todas as forças, tanto externas quanto internas. E no somatório, as forças internas vão se cancelar. Então, eu não estou me contradizendo com o que eu já tinha falado lá nos capítulos para trás. O que está acontecendo aqui é que eu estou envolvendo nesse somatório todas as forças que atuam em toda a coleção de partículas. E nesse somatório,
as forças internas não vão sobreviver, porque elas vão se cancelar, ok? Devido ao fato de elas formarem um par de ação e reação. Tá legal? Então, assim, por enquanto, deixem esse resultado aqui guardado. No próximo vídeo eu vou explorar esse resultado com um pouco mais de detalhe, tá ok? E aí nós vamos reescrever esse camarada utilizando apenas as forças externas, porque são elas que vão sobreviver nesse cálculo, ok? Então a gente faz isso no vídeo 30.